Fala pessoal, beleza? Professor Eduardo Kran aqui com vocês novamente. Agachamento low bar, agachamento high bar. Qual o melhor? Para quem ele é melhor? Para que serve? Então, mais um materialzinho produzido aí por nós, da PhysioWork, né, e para o meu canal também. Espero que vocês estejam gostando de tudo que a gente vem fazendo, de todo esse trabalho. Não é fácil, né? A gente grava geralmente de noite, próximo da madrugada. Às vezes gravamos até de madrugada, porque todos nós temos uma vida corrida. Então, sempre que vocês tiverem ideias de material para mandar para nós, sempre que vocês tiverem sugestões para mandar para nós, isso faz muito importante. A construção desse material gratuito, ele também demanda tempo, e tempo é um dos bens mais valorosos que nós temos, né? Claro que a gente gosta de fazer isso, eu amo fazer isso, então se vocês estão gostando, para mim é uma satisfação enorme e uma motivação enorme estar aqui. Então, tanto a PhysioWork quanto eu, nós fazemos esse trabalho em conjunto, né? A PhysioWork tem uma demanda de outros materiais também, que são materiais pagos, que são bem mais encorpados do que esses vídeos instrutivos que a gente tem feito para vocês, que são materiais gratuitos. Esses vídeos já ajudam, fantástico, melhor ainda, né? Mas deem uma conferida lá, que tem muito material bom, de forma multiprofissional, multidisciplinar, que vocês realmente vão gostar bastante. Então não deixem de curtir a gente no Instagram, não deixem de se inscrever no canal no YouTube, tanto no meu quanto no deles, de nos seguirem e de nos apoiarem aí, com pelo menos algumas sugestões e críticas construtivas para a gente dar crescimento. Vamos lá? Então, agachamento. Bom, eu sou meio suspeito para falar de agachamento, né? É o meu carro-chefe aí dentro do esporte. Hoje eu tenho um agacho raw aí de joelheira, né? Quebrei aí um recorde nacional há semanas atrás. Olá, você está a um pequeno passo de obter a maior mudança pessoal e profissional da sua vida. Você, que há muito tempo busca um divisor de águas, que torne você um verdadeiro especialista, além de um currículo invejável, técnicas, treinamentos do mais alto padrão, com profissionais de referência do mundo inteiro, você está no lugar certo. Você busca aumentar a sua lucratividade, aumentar o número de alunos, pacientes e se tornar um profissional de resultados, aqui é o lugar certo. Em abril, né, para ser mais preciso, agachei com 335,5 kg, né, no Campeonato Catarinense da GPC, pesando 105,4 kg, então estou muito feliz. É um movimento que eu gosto bastante, é um movimento que eu realmente domino, né? E com certeza eu vou conseguir acrescentar na prática também, na teoria, algumas coisas para vocês a respeito disso. Eu comecei com o high bar, tá? O high bar com uma base mais aberta, meio sumô, com um all-star, um solado retilíneo. É muito importante que vocês entendam também, porque cada uma dessas etapas aqui que eu vou mostrar para vocês, dominância de articulação, especificidade, dinâmica de uso, acessórios, suportes utilizados e eficiência motora, eles fazem parte da utilização de ou transferência de um para o outro ou de outro para um. Então eu comecei aqui, né? E hoje eu agacho aqui, low bar. Por quê? Porque as minhas dominâncias articulares, essas especificidades cujo qual eu treinava powerlifting, elas foram junto com o meu treinador, foram me modificando para que eu pudesse fazer essas transferências. Até um certo ponto, eu consegui ter um bom rendimento no agacho high bar. O agacho high bar, ele é muito semelhante ao agacho do LPO, tá? Ele é muito semelhante mesmo ao agacho do LPO, que é um agacho mais vertical. Ele tem uma dominância maior, predominante de joelho, porque o movimento é mais verticalizado, e um pouquinho menor de quadril. Não que o quadril não seja utilizado, o quadril ele é muito utilizado, obviamente. Mas a área envolvida de movimento do joelho, né, e do tornozelo, elas são muito maiores. Já no low bar, a dominância de quadril é muito maior. O quadril, ele começa uma trajetória de movimento antes do joelho. O joelho não se move tanto, porque a barra fica numa posição mais próxima da espinha da escápula, fazendo com que a gente tenha que fazer uma leve flexão da coluna e do quadril, e uma anteversão desse quadril para poder sustentar a barra. Diferente do high bar, que é um agacho verticalizado, a barra está ali no trapézio superior, né, e ela é bem verticalizada. O movimento é muito, muito verticalizado. São agachamentos diferentes. A base de abertura dos pés, ela vai de acordo com
com o eixo do quadril do indivíduo. Então, a gente vai buscando as alavancas biomecânicas positivas, né? A gente chama de alavancas, aqui também, ó, alavancas biomecânicas positivas, para que o movimento ele seja mais producente possível, onde ele tenha um maior rendimento. Então, a distância entre os pés, ela vai influenciar de acordo com a habituação do movimento. Eu agachava com os pés bem afastados, algo meio que sumô, com algum calçado de solado reto, né, e high bar. Chegou um determinado momento que o meu agachamento travou ali em torno de 300, 301, tentei não deu, 302 não deu, 303 não deu, tentei 300 de novo deu, e assim eu fui indo e fiquei nesse círculo vicioso, não conseguindo passar de 300, quando eu e meu treinador começamos a conversar sobre as dominâncias articulares do movimento. Eu sou um cara que eu faço terra, eu não tenho o hábito de usar cinto em terra, não é para me aparecer, eu realmente faço um trabalho de core bem forte, então eu consigo fazer o terra sem cinto, e me sinto muito bem fazendo. Meu terra, ele é muito forte, ele gira em torno de 330 a 340. Não cheguei no 340 ainda, estou próximo, mas ele fica ali em 335, 35 eu já fiz, sem cinto. Então, se eu tenho um terra que, por característica, o meu joelho acaba estendendo antes, ele sai um pouco mais romeno, biomecanicamente, do que a gente está falando? De um terra estifado. Se a gente está falando de um terra mais estifado, provavelmente minha cadeia posterior é mais forte, meu glúteo é mais forte, meu quadril é mais forte, meus eretores da espinha e musculatura paravertebral são mais fortes. Se eu tenho uma cadeia posterior geral mais forte, qual agacho seria mais interessante para mim? Cinesiologicamente falando, biomecanicamente falando, o low bar. Eu agachava high bar. Por que o low bar? Porque eu vou ter uma leve anteversão de quadril e uma leve flexão de coluna de quadril. Perfeito? Para eu poder me manter isometricamente nessa posição no saco de barra, eu tenho que ter eretores da espinha forte. Eu tenho que ter um glúteo forte, porque a demanda dele vai ser grande na hora que eu for fazer um movimento só no quadril, a fase excêntrica dele de sustentação muito grande. E quando eu for movimentar, o meu joelho ele vai ter uma extensão forte, só que eu preciso de uma entrada de quadril forte. Porque é uma característica específica do low bar, não do high bar. O high bar eu preciso ter um quadríceps mais forte, porque a trajetória do movimento, a extensão do joelho em movimento, ela vai ser maior tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica. São dois movimentos bem diferentes. Né? Então, né, no migrar, a gente acabou estudando essas dominâncias articulares para que eu pudesse criar as alavancas biomecânicas positivas para eu ter um agachamento mais producente. E eu saí, claro, e prestem bem atenção, aqui, como eu tenho muito pouca mobilidade articular, eu tive que começar também a trabalhar a mobilidade, direto, principalmente de tornozelo e quadril, que são pontos fracos que também me limitavam no agachamento do high bar. Embora eu fosse mais esmagado pelo high bar e ele me sifotizasse um pouco mais, eu agachava meio que em C, assim, né? Então, essas especificidades agora, a gente sai das dominâncias articulares e entra nas especificidades. A mobilidade ela vai se fazer muito importante. Como eu não tenho muita mobilidade e treinando com um sapato, um All-Star, e fechei mais a base, o que acontece? No power, no powerlifting, a gente precisa quebrar o ângulo de 90 graus aqui, entre a articulação de joelho e quadril. Né? Aqui é aqueles 90 graus, aqui o quadril, aqui o pé, é uma porcaria, eu não sei desenhar, mas este ângulo aqui, ó, seria o de 90 graus. A gente precisa, aqui está o quadril, a gente precisa que o bordo superior da patela, vamos dizer que isso aqui é uma patela, ele esteja um pouco acima da crista ilíaca, do trocânter maior ou da articulação do quadril. Entendeu? Então aqui, digamos que a gente tem um ângulo de 95 graus, mais ou menos. Né? 90 a 95. Então eu não conseguia chegar mais depois dos 90 graus porque eu não tenho essa mobilidade de tornozelo. O movimento era uma dominância de quadril, não tinha mobilidade de quadril, eu tive que buscar especificidades dentro dos trabalhos dinâmicos de dominâncias articulares para poder melhorar o meu agacho. Isso levou cerca de 11 meses. Nesse período e nesse ano eu nem competi. Comprei um Romaleus, Nike Romaleus. A gente tem alguns tipos de tênis
que vão auxiliar vocês. A gente tem aqui, ó, o Romaleus, que é da Nike, tá? A gente tem o Ad Power, como diz o nome já da Adidas, e a gente tem o Lifter, que é da Reebok. Também tem um que eu estou tentando trazer, mas é muito difícil, que é o Sabo, parece. Que é o Sabo, que é russo, mas esse é muito difícil de achar, tá, pessoal? É difícil mesmo. Né? Tramita só ali pela Europa, tem alguns canais de envio, até agora para os Estados Unidos eles estão mandando alguma coisa, mas é muito mais complicado de achar. Então, Romaleus, Ad Power, Lifter e Sabo são os mais utilizados. Né? O pessoal do LPO deve ter algumas outras marcas também, principalmente algumas chinesas agora que estão produzindo não só singlets, mas estão produzindo tênis, estão produzindo plates, as anilhas e barras diferentes. Assim, os chineses estão vindo com tudo, né? Os caras tudo fazem lá. Eles estão produzindo marcas próprias. Mas das conhecidas, assim, que a gente sabe habitualmente pelo nome, tirando a Sabo, são as que tem. Então, o Romaleus ele tem um pequeno aclive, né? Antero-posterior, da parte de apoio podal anterior do pé até o calcâneo, né? E ajuda com que eu consiga, na hora de descer, jogar um pouco a transferência de força para o calcanhar, utilizando aquele calço. Então vai me dar uma possibilidade de ter um ângulo maior na hora que eu for descer, porque eu vou estar com a coluna muito flexionada devido à condição do low bar, tá? A dinâmica de uso, para que vai ser utilizada? De novo, obtenção de performance, alavancas biomecânicas positivas. A gente só vai vir para uma dinâmica de uso que nos traga movimento mais producente se realmente isso for factível com a nossa realidade. E eu troquei de um agachamento high bar, que é um agachamento mais verticalizado, mais oriundo do pessoal do LPO, porque não estava mais me gerando tanta força como poderia me gerar um low bar, dadas as características de um levantamento terra e umas características morfológicas do meu corpo, tá? Acessórios. Acessórios, ele vai estar relacionado, eu já entrei um pouquinho, nesse tipo aqui de acessórios, a gente vai não só falar um pouquinho do material de utilização, né, como exercícios. O material de utilização, para quem vai agachar low bar, eu vou recomendar assim, tem pessoas que têm muita mobilidade na articulação do tornozelo e do quadril, e o agachamento low bar não vai se fazer tão limitador de altura quanto um cara que nem eu ou alguém que tem pouca mobilidade. Mas é muito importante, né, a utilização desses materiais. Como a coluna vai ficar um pouquinho mais exposta, a lombosacra, o cinto ele vai se fazer um pouquinho mais importante, não que não se faça no high bar, que nem o sumô, um terra sumô, o movimento ele é mais verticalizado, muito atleta às vezes não usa o cinto no terra sumô, porque se sente mais confortável na hora de realizar. Embora, né, seja muito mais raro a gente ver atletas não utilizando o cinto de proteção lombar do que utilizando, tá, pessoal? Então, mobilidade. Aqui o material que a gente comentou, um cinto, o tênis com aclive, se for fazer um agachamento low bar principalmente, não que o high bar não possa utilizar, né? Aqui a gente vem para os trabalhos de mobilidade, muito importante nos dois. A gente vem para os trabalhos específicos de cadeia acessória de grupos que a gente não está utilizando, então a gente vai para agonismo e antagonismo. Se aqui, por exemplo, no high bar, a gente tem a possibilidade de utilizar muito mais musculatura extensora, tanto do joelho como rotador interna, como os adutores, pela posição, às vezes, que esses atletas agacham com o pé um pouquinho rotado externamente, então a gente precisa fazer com que esses atletas utilizem exercícios, né, no high bar, que fomentem também o equilíbrio entre essas cadeias, para a gente não ter um paradoxo de lombar, uma cadeia ser tão forte, mais efetiva que a outra, que não consiga realizar a mesma força, tanto na fase excêntrica, como a motor primário ou estabilizador, como na fase concêntrica, como motor primário ou estabilizador. Tá? Então, muito importante, no high bar, a gente botar ali uma mesa flexora, uma mesa romana, um Romanian deadlift, um stiff, exercícios que fazem um hip reverse extension, então, elevação de quadril, exercícios que vão fazer com que esses atletas, esses indivíduos, consigam uma remada pendley, né? Enfim, exercícios que trabalhem mais essa cadeia posterior em detrimento de um quadríceps um pouco mais forte,
porque ele é mais predominantemente utilizado do que no low bar. Já no low bar, né, a gente vai ter que trabalhar, a cadeia posterior é muito mais trabalhada, a gente vai ter que trabalhar a anterior, botar um leg press fechado, um leg press sumo, um front squat, um nórdico reverso, enfim, exercícios que vão trabalhar um pouco mais o quadríceps para ver esse equilíbrio dos grupos musculares e vocês não acabarem não ficando hipotônicos, descompensados, né, e acabar trazendo alguns outros desvios posturais e até outras limitações em detrimento dessas descompensações, tá, pessoal? Esportes utilizados. O low bar, ele não é um agachamento fácil de fazer, não que o high bar seja, mas habitualmente quando a gente vai treinar alguém, a pessoa entra na academia, pede para a pessoa ir para baixo da barra, ela já sai high bar. Uma coisa meio que instintiva. O low bar já é mais difícil. Então, para atletas de powerlifting, a utilização do low bar ela é mais factível com a realidade do esporte. No LPO, pela forma e trajetória de um clean and jerk ou de um snatch, é muito mais factível com a realidade deles que eles utilizem um high bar, por exemplo. Mas, se vocês quiserem utilizar como acessório um para o outro e vice-versa, também está ótimo. Então, eu costumo agachar low bar, mas vou lá e boto um front squat para o meu quadríceps, mas também boto um high bar numa sessão de treinamento. Não tem problema, ou agacho com uma safety squat bar, que é muito semelhante a um agacho high bar. Ela tem uma projeção de deslocamento de massa à frente, né, junto com o high bar na hora que você vai agachar, né. O high bar ele já é automaticamente deslocado por conta da posição da barra. Mas, se vocês compararem a posição da barra com a linha do quadril, ela é praticamente alinhada com o quadril. E a eficiência motora. Então, a eficiência motora ela vem de acordo com aquilo que a gente falou para cada esporte. A eficiência motora ela vai estar totalmente ligada a isso aqui. As alavancas biomecânicas positivas, para que a gente tenha uma condição mais producente de energia, de torque, de força produzida, de potência, de velocidade para cada movimento. Então a eficiência motora ela vai se fazer muito importante para que vocês consigam aplicar isso em cada esporte. Saltos, por exemplo, é uma eficiência motora para o vôlei, para o basquete. Um sprint, uma arrancada na corrida é muito importante. Séries de agachamento, nem que sejam agachamentos mais curtos ou agachamentos mais pliométricos, dentro desses saltos, ou que podem ser não só no caixote, com sobrecarga, como podem ser na multiforça ou na barra livre, para trazer uma eficiência motora para transferência para outros esportes também. Então, todos esses agachamentos, tanto o low bar quanto o high bar, eles, além de se complementarem em várias questões específicas adjacentes ao exercício físico, eles também podem complementar em outros esportes, tá, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Mais material aí para vocês. Gostaria muito de relembrá-las para darem uma curtida no canal, para passarem adiante essas informações. Eu faço esse trabalho junto com a Physiwork, é muito importante que vocês também fomentem a Physiwork, porque a Physiwork sustenta esse trabalho, né, ajusta esse trabalho para que a gente consiga dar continuidade de demanda para vocês. De novo, mandem sugestões de material, likezinho, curtam, vão lá na Physiwork, dêem uma olhada no que eles têm de material também importante, eles têm bastante coisa lá, tem cursos inclusive de powerlifting, outros cursos que eu ministro que são mais encorpados, esses cursos têm um valor, né, agregado, mas não dá para fazer em várias vezes, também são bem mais acessíveis, e tem esses que a gente disponibiliza gratuitamente, porque a gente gosta também, né, não para ficar fazendo marketing para estar comprando, mas porque a gente realmente curte fazer esse trabalho, tá, pessoal? Deixo um beijo e um abraço para vocês aí, sucesso e até mais.